Olá, seja muito bem-vindo a mais um vídeo de PHP e hoje vamos falar sobre arrays. Arrays são estruturas que permitem que você armazene vários valores dentro de uma única variável. E acredite, você vai usar muito array em PHP. E claro, assim como nos vídeos anteriores, nesse vídeo vai ter um código secreto escondido. Até porque não dá pra ser secreto se não for escondido, né? Mas enfim, quem for o primeiro a encontrar vai poder resgatar um mês grátis do plano Hobby da nossa plataforma de hospedagem. Então presta atenção em tudo. Beleza, mas o que é um array? De uma forma simples, um array é uma variável que guarda vários valores ao mesmo tempo. Por exemplo, até agora nessas variáveis guardavam um único valor, como essa variável aí que guarda o valor João. Mas se você quiser guardar vários nomes, ao invés de um só, aí entra o array. Para criar um array é extremamente simples. A gente cria uma variável, no caso nomes no plural para indicar que é mais de um, e usando colchetes a gente escreve os valores que a gente quer que nosso array tenha. No caso temos 3 strings, João, Pedro e Maria. Eles estão sendo separados por vírgulas. Perfeito, mas como é que a gente faz para obter esses valores, para resgatar eles? Os arrays funcionam com algo que chamamos de index. Cada valor dentro de um array vai ter um index, que é um número que representa a posição desse valor no array. Por exemplo, o primeiro valor, João, tem um index 0. Tenha isso em mente. Todos os arrays começam com um index 0. Pedro tem um index 1 e Maria tem um index 2. Então, 0, 1, 2. João com index 0, Pedro com index 1 e Maria com index 2. Na prática, se a gente quisesse usar o echo para exibir somente João, por exemplo, usaremos echo, o nome da variável que o nosso array está guardado, que é nomes, e dentro de colchetes, o número do index do valor que a gente quer. Como a gente quer o Pedro, colocamos o index 1, porque seguindo a ordem, João é 0 e Pedro é 1. E é basicamente assim que funciona um array. Agora, bora ver na prática. Vamos abrir já a nossa pasta Square Cloud com o VS Code e vamos criar o nosso arquivo arrays.php. Perfeito. Vou criar a variável frutas, que vai receber o nosso array, lembra colchetes, e vou colocar algumas frutinhas aqui dentro, né? Depois da gente inicializar o PHP que eu esqueci novamente, né? Interrogação PHP e fecha aqui embaixo, perfeito. Tá, enfim, a primeira fruta que a gente vai colocar vai ser a banana, depois a maçã e depois a pera. Não sei se pera tem acento, mas já tá aí, né? E, ok, perceba aqui, se eu der um eco nessa variável frutas, ponto e vírgula aqui também, vamos abrir o nosso arquivo aqui, arrays.php, e dá um erro. Uau, por que ele deu um erro? Porque nosso echo, ele está tentando transformar o array em uma string, porque ele não consegue printar o array por padrão. Para a gente visualizar uma array na nossa telinha, a gente precisa usar outra função, que é o printr. Então, vou usar o print underline r, e dentro eu passo a nossa array, que é fruta. Então, frutas, ponto e vírgula, atualizar, e cabum, temos nosso array aqui, ó. Perceba que é a mesma coisa que eu expliquei lá no começo. Um array, o index 0 que tem banana, eita, meu Deus do céu, ó, o index 0 que tem banana, eita, Ed também não me ajuda, né? O index 1 que tem a maçã e o index 2 que tem a pera. Perfeito. Vamos acessar uns index individuais. Vou usar o echo normalmente. Frutas. Digamos que eu queira exibir o nosso segundo item. No caso, nosso segundo item é a maçã. Então, vou colocar o número 1. Número 1, por quê? Porque, ó, banana é 0, maçã é 1. 0, 1. Começa com 0, lembra disso. 1, voltar, vamos atualizar a página e cabum, nossa maçã. Mesma coisa com os outros, eu queria mostrar pera, eco, frutas, pera, né, que é o 2, ponto e vírgula, maçã, pera, perfeito. Ah, e se eu quiser modificar elementos, se eu quiser substituir um elemento, digamos que eu queria trocar a pera por outra fruta, eu não gosto de pera, tá? Eu acho muito ruim, então eu quero trocar a pera. O que eu vou fazer? Eu vou usar o frutas, o index que a pera tá, que é 2, igual, e aqui ele digita nova fruta que a gente quer. Eu quero que coloque uva, que uva é delicioso, né? Diferente de pera, que é muito ruim. E vamos dar um print R, eita, print underline R no nosso array de frutas novamente. Só agora tá atualizado, né? Sem vírus, 1080p. Atualizar a página, array, index 0 tá banana, index 1 tá maçã, index 2 tá uva, né? O que é uma fruta boa, né? Diferente de pera, que é muito ruim. E cuidado com esse negócio de index, porque se a gente tentar acessar um index que não existe, ó, vou tentar, ó, acessar, eita, frutas, colocar um index 5, onde não tem index 5, olha o que vai acontecer, olha o que vai acontecer, um erro, ó, a chave 5, ou seja, o index 5 não foi definido, não temos nada no index 5, só vai até o 2. Daí, se a gente quiser adicionar um elemento novo, né, a gente modificou, botou pera, mas se a gente quiser adicionar um elemento novo, simplesmente a gente pode usar um truque de mestre, um passo de mágica, que é o seguinte, ó, vamos colocar frutas, colchetes vazio, igual, e vamos colocar o que a gente quer adicionar na frente. Pode ser melancia, perfeito? Ponto e vírgula, print R, int, underline R, frutas. Vamos voltar, atualizar a página, e acabou. 0 banana, 2 maçã, não, 0 banana, 1 maçã, 2 pera e 3 melancia. Uau, isso aqui é magia!
E se a gente quiser deletar um elemento, né? Eu quero que você adivinhe qual elemento que eu vou deletar nessa situação, né? Vamos fazer o seguinte, vou colocar um elemento aqui já intrinsecamente que vai ser a melancia e vou apagar isso que a gente fez aqui embaixo, né? Que a gente adicionou a melancia dinamicamente, vou apagar. E digamos que eu queira apagar dinamicamente, né, alguma fruta dessa lista. Eu, né, que não gosto de pera, mas pera é muito ruim, eu vou apagar a pera. O que é que eu vou fazer? Eu vou usar o unset. Esse unset serve para deletar um item de uma lista, basicamente. Então tá, esse unset, a gente coloca a nossa variável frutas dentro dele e em colchetes o index do item que a gente quer remover. No caso, 2, né? Porque é pera. Pera porque é muito ruim, não gosto de pera. Lembrando. Então, ó, remover a pera, porque eu não gosto de pera. E vou mudar um print R na variável frutas. Ponto e vírgula aqui, ponto e vírgula aqui. Perfeito. Vamos ver, vou atualizar a página. E cabum, nossa pera sumiu, porque eu não gosto de pera, porque pera é muito ruim. Então, ó, index 0, banana, o index 1, que é maçã, e o index 3 é melancia. Ué, mas cadê o index 2? O que acontece é que, como a pera estava no nosso index 2, a gente deletou o index 2, a gente não deletou só a pera, mas deletou o index 2 também. E ele não reorganiza automaticamente. Ou seja, no Python, por exemplo, quando a gente faz algo parecido, o que é que iria acontecer? A melancia iria pro index 2, né, para ficar organizadinho, mas aqui não acontece. Aquele pulou direto aquele deletou e pulou direto pro index 3. Que marmelada, bicho. Então, para resolver essa bronca, a gente volta e usa o seguinte. A gente vai reatribuir a variável frutas depois de ter removido a pera, porque a pera é muito ruim, eu gosto de pera. Depois de ter removido a fruta, a pera, a gente vai reatribuir a variável frutas igual ao array underline values. Esse array values vai reorganizar a nossa listinha pra gente, a nossa array. Então, a gente vai passar desse array values a variável frutas novamente. E ponto e vírgula. Se a gente voltar, atualizar, pronto, tá organizadinho. 0 banana, 1 maçã e 2 melancia. Sem a pera, porque eu não gosto de pera. Pera é muito ruim. Então, ó, recapitulando. A gente tem a nossa variável frutas, que tem um array de frutas, né? Quem mais seria? A gente usa o unset para deletar o que seja lá o que tiver no x2, que é pera. Porque eu não gosto de pera. Aí a gente reatribui a variável frutas a essa função arrayValues, que vai reorganizar o nosso array pra gente. E a gente passa o array que a gente quer que ele reorganize, que é a própria array frutas, e dá um printzinho nessa frutas, né? Pra gente visualizar como é que ela tá bonitinha aqui. Tá organizadinha, legal. Agora digamos que eu não saiba qual é o index de um valor. Que eu saiba que tem um valor nesse array, mas que eu não saiba qual é o index dele. A gente pode fazer o seguinte, usar o echo, né? Pra não ficar criando várias variáveis. Eu vou usar a função array underline search, ou seja, procure no array. Esse array search aceita dois argumentos, dois valores que a gente tem que passar para ele. Primeiro é o valor que a gente quer procurar nesse array. No caso de que eu queira procurar o valor melancia, então eu vou digitar aqui como string melancia. E o segundo valor que a gente vai passar para ele é o array que ele vai procurar, no qual ele vai procurar, que é o frutas. Então o que é que esse array search vai fazer? Ele vai procurar a string melancia no array frutas e vai retornar o index desse array. Vamos voltar, vou atualizar. 3. 3 porque, ó, 0, 1, 2, 3. Perfeito. Se a gente colocar o que não existe, sei lá, cimento, uma fruta típica aqui da minha cidade, atualizar, ele não mostra nada. Porque ele não encontrou, não existe cimento lá na nossa lista de frutas, né? Se a gente quiser obter o tamanho de um array, ou seja, quantos itens tem um array, a gente usa vou continuar usando o echo aqui, o count, ou seja, conte, e vamos usar o frutas. Ou seja, conte frutas, conte quantas frutas tem. Não tem nem muito o que explicar, isso vai contar, né? Voltar, atualizar. E 4. Nós temos 4 frutas, ou seja, a banana, a maçã, a pera, que eu não gosto, e a melancia. São 4 frutinhas. E não retornou 3, antes que você esteja relacionando aí com os index, porque isso aqui não é um index, não. É só uma quantidade de frutas que tem, uma quantidade de itens. Então, não trouxe 3 porque não é um index, tá? Isso aqui é um valor literal, ou seja, tem 4 itens lá dentro mesmo. Não tem nada a ver com o lance dos index do 0, 1, 2, não. É 4 direto, porque estão 4 itens. Mas enfim. E se a gente tiver 2 arrays, e a gente quiser misturar esses 2 arrays em um só? Vou criar 2 arrays. Deixa eu comentar isso aqui, né? Vamos criar uns arrays diferentes. Comentar isso aqui. Criar o primeiro array, que vai ser alfabeto. A, B, C, D. E uma variável números. E sim, você pode também guardar números dentro de arrays. Você não está limitado a string, você pode guardar número, string, booleano, float, tudo que você bem entender dentro de um array, tá? Você pode misturar também, colocar array, colocar string e número dentro de um mesmo array. As possibilidades são ilimitadas, tá? Então, ó, o números 1, 2, 3, 4. Tá, só 4, vai. E eu queria misturar essas duas tabelas. Como é que a gente vai fazer? Vou criar uma terceira variável. Eu falei tabela, né? Que dizer array, foi mal. Vou criar uma variável que eu acabei de chamar de mix, ou seja, de misturado. Chamar de mistura, vai ficar mais fácil, mistura. Que vai receber a função array, underline, merge. Merge quer dizer mistura, junte, sei lá, tudo faz. E eu vou passar aqui dentro os dois arrays que a gente quer misturar. Primeiro que é o array do alfabeto e depois que é o array de números.
ponto e vírgula, print, underline R, mistura. Vamos ver o que é que vai acontecer aqui. E ó, temos um array novinho em folha, onde o index 0 é A, o index 1 é B, o index 2 é C, o index 3 é D, o index 4 é 1, o index 5 é 2, o index 6 é 3. Nossa, que confuso o negócio com o número aqui. Ai, eu sair daqui logo. Ok, beleza, maravilha. Agora tem outro tipo de arrays, que são os arrays associativos. Nos arrays associativos, ao invés de usar index numéricos, a gente usa chaves, que são basicamente strings. Vamos ver na prática, vou comentar isso aqui. Eu vou criar uma variável, chamar de pessoa. Beleza? Pessoa vai receber colchetes, como normalmente recebe, e vou quebrar a linha para cá para baixo, que é mais fácil de visualizar. Isso aqui vai ser considerado um comando só, mesmo que eu tenha quebrado em 3 linhas, mas ainda assim vai funcionar como um comando só. E eu vou colocar a string nome, sinal depois da string, sinal de igual e seta de maior que, vou colocar um nome para ele, vai ser Irlan, um nome muito bonito por sinal, vírgula, aqui embaixo, idade igual, maior que 20, vírgula, profissão, e aqui eu vou colocar sem nenhuma acentuação, igual, maior que programador. Ok, o que é que isso aqui é? Isso aqui é um array associativo. Ao invés de a gente usar index numérico, né, que está usando 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, a gente vai usar strings. Então, para obter, por exemplo, a nossa profissão, o que eu vou fazer é usar o echo pessoa, botar o ponto e vírgula, eu já esqueci novamente, e ao invés de colocar um index numérico, eu vou colocar o nome da chave, o nome da chave que é, tanto que já autocompleta para mim, que é profissão. Então, usando o nome da chave profissão, o que ele vai trazer para a gente é a nossa profissão, que é programador. Olha que beleza, mesma coisa com, sei lá, idade, tá? Idade, ele traz pra gente o valor da idade, que é 20. Então, é um array associativo, porque ele associa a chave nome com o valor Irlan, chave idade com o valor 20 e chave profissão com o valor programador. Lembre-se, no array associativo nós temos chaves e valores. Chaves e valores. Perfeito. Partindo daqui, é a mesma coisa com os arrays normal. Se a gente quiser alterar alguma coisa, eu querer alterar a minha idade, não sei, eu fiz aniversário alguns dias, eu vou usar, ó, pessoa na chave idade igual a 21, ponto e vírgula, e pronto, mudei de idade. Vou voltar, vou atualizar a página, 21 aninhos, perfeito. De resto, é a mesma coisa. O count, o unset, né, para remover é a mesma coisa. Mas antes de a gente ir para o próximo tema, vamos só usar um print R aqui na nossa pessoa, print, underline R, tá certo, né? Print, underline R, pessoa, picanha, vamos lá, atualizar a página. Ó, array, nome, que é Irlan, idade que é 20, profissão que é programador. Simplesmente isso. E além desses arrays, temos mais um e último tipo de array, o array multidimensional. Eu acho que ele não vai vir de outra dimensão, não. É uma ideia diferente de multidimensional. Basicamente, ele é um array que guarda outros arrays. Deixa eu comentar isso aqui, comentado. E vou criar uma variável alunos. Vamos guardar alunos nessa variável aqui, que vai ser um array. Vamos quebrar a linha para ficar mais fácil de visualizar. E tá reclamando de ponto e vírgula. Onde é que ele tá errando de ponto e vírgula? Não, porque não tem nada dentro, né? Tá, beleza. E aqui dentro, vamos colocar outro array que tenha o primeiro valor como Lucas, o segundo valor, a primeira nota dele vai ser 7, a próxima nota vai ser 8.5, tirou 8.5, e a última nota vai ser 5. Não sei o que aconteceu na vida do Lucas para ele tirar uma nota baixa no final, mas tirou, né? Próximo array, lembra de separar por vírgula, vamos colocar o Pedrinho, que tirou 9 na primeira prova, 7 na outra e 10 na última, né? Aqui o cara é estudioso. Vírgula, mais um, Paulo. O Paulo, ele tirou 5 na primeira prova, tirou 8 na segunda prova, porque ele filou, e tirou 4 na terceira prova. Que é um aluno não muito esforçado, né? Eu vou fechar com ponto e vírgula e tem alguma coisa de errado aqui. Eu devo ter esquecido alguma vírgula. Não, na verdade eu esqueci, foi o igual, né? Tentando associar uma variável sem o igual. Beleza, boa, assim que faz. Perfeito. Temos aqui o nosso alunos e vamos exibir. Usar o print underline R em alunos. Vamos rodar. E ok, agora complicou, né? Tem muita informação pra gente aqui. Tá, o que é que tá acontecendo? What's happening here? Vamos voltar pro VS Code porque é muito mais fácil de explicar aqui. O array multidimensional é um array que tem mais de uma dimensão. O que é que significa? Quer dizer que é um array que tem arrays dentro. Então a gente tem, por exemplo, dentro do nosso array alunos, o array do Lucas. O array do Lucas guarda o nome do Lucas, né? Ou as notas do Lucas, ou seja, a primeira nota, a segunda nota, a terceira nota. E a mesma coisa para os outros arrays dentro do array alunos. Tem o array do Pedro, que guarda o nome do Pedro, a nota no primeiro semestre, segundo, terceiro. Mesma coisa com Paulo. Então, para acessar, a lógica é a mesma. Então, por exemplo, se eu querer acessar as notas do Pedro, a gente eu vou fazer o seguinte: echo alunos no index 1, ou seja, qual é o index 1 de alunos?
Qual é o index 1 de alunos? Bom, é Pedro, porque o index 0 é Lucas. O primeiro item do array alunos é esse array de Lucas, que era o array de Pedro. O array de Pedro tá no index 1. Eu quero a segunda nota, né, que é o setzinho ali. Então, eu vou colocar 1 de novo. Porque o que ele vai fazer aqui? Ele vai ir no meu array de alunos, vai ir no index 1, Lucas 0, Pedro, que é 1, e dentro do array de Pedro vai no index 1. Então, já que Pedro é 0, 9 é 1. Então, ele vai buscar 9. Tanto que eu errei, né? Achei que ele ia pegar o 7, mas ele vai pegar o 9. Então, ó, vai pro array do Pedro e vai pegar a nota 9 que tá no index 1. Pedro, que é o index 0, e 9, que é o index 1. Se eu voltar, após a página, ele traz 9zinho pra gente. Se eu quiser pegar o nome de Paulo, o que eu vou fazer? Alunos no index 2, caso ó, 0, 1, 2 e no index 0, porque o nome do Paulo, né, tá no index 0 aqui, ó, primeiro valor nesse array, então tá index 0, voltar, ele printa pra gente um Paulinho, aqui, nosso Paulo. E é basicamente isso que tem por hoje sobre array. Agora vamos fazer uns exercícios, né? Nada adianta você ver eu falando que não gosta de pera, se você não praticar, você não vai aprender. Então vamos lá, no primeiro exercício, crie um array instrumentos com os seguintes valores: violão e piano. Depois adicione os seguintes valores: bateria e guitarra. Remova o violão, reorganize o array e exiba todos os itens na tela. Segundo exercício, crie um array associativo chamado carro com as seguintes chaves e valores: a marca Fiat, modelo Uno e ano 2015. Você pode personalizar o jeito que você quiser aí, que eu não entendo de carro, então já deixa um preparadinho pra mim, porque eu não sei nada de carro. Depois, exiba uma frase assim: o carro é um Fiat Uno 2015, isso usando os arrays, né? E o último exercício, crie um array multidimensional chamado filmes. Cada filme deve ter seu nome e gênero. Adicione pelo menos 3 filmes. Depois, exiba o nome e gênero de cada filme de forma formatada. Por exemplo, o filme, você mostra o nome do filme, é do gênero, né? Tá, vamos aqui nessa parte de exercício, criar um exercício novo. Exercício 7.php. Temos 7 exercícios, olha que maravilha, né? Vamos criar aqui inicializar nosso PHP, fechar aqui, variável instrumentos, bateria e guitarra, ponto e vírgula, violão e piano. Agora vamos adicionar mais 2. Instrumentos vai ser a bateria e a guitarra. Agora vamos remover o violão. Unset. Violão que está no index 0, né? Instrumentos 0. Para remover o violão. Vamos reorganizar usando o array values instrumentos e vamos exibir usando o printr. Print na NR instrumentos. Fecha com ponto e vírgula. Perfeito. Vamos ver que erro que vai dar. Core Cloud, exercício 7. E não deu erro nenhum, ó. Deu certo. Array, piano, bateria, guitarra. Perfeito. Vamos pro próximo. Exercício 8.php. Inicializar. Nosso carro aqui, carro. A marca sendo Fiat. O modelo sendo Uno. E o ano sendo 2015. Tá botando um tipo de dado diferente aqui. E vamos exibir a frase. Echo, o carro é em chaves, a gente coloca aqui nosso carro, o index, marca. E aqui eu tô colocando com aspas simples, porque se eu colocar no mesmo tipo de aspas que tá o nosso echo, ele já vai começar a dar erro, tem que ser um tipo de aspa diferente. Então, marca, vou colocar as chaves aqui, chaves, carro, colchetes, modelo de chaves, ano. Vamos ver o erro que vai dar. Voltar aqui para a nossa lista de exercícios, atualizar a página, exercício 8. E undefined variable ano. Tá, o que a gente fez de errado aqui? Ah, porque a gente esqueceu de colocar o carro, né? Carro, a gente tratou como se fosse uma variável isolada o ano, mas não é. E ano, perfeito. Agora vai, né? Ano, o carro é um Fiat Uno de 2015. E vamos para o nosso último exercício. Exercício 8.9.php. Inicializar, filmes. Eu vou aqui criar primeiro Matrix, gênero ficção científica, depois Titanic, que é de romance, creio eu, nunca vi Titanic, e Vingadores, que é de ação. Perfeito. Agora vamos fazer a nossa festa de ecos aqui, né? Eco. Eita, calma aí, eu já ia botar dentro do array de filmes, tá? Deixa eu pontuar aqui. Eco, o filme 0, 0 é do gênero. Essa vai ser meio chato, né? Mas fazer o que? É necessário. 0, 1. Deixa eu executar, ver se tá funcionando. Exercício 9. Deu 3 erros aqui, beleza. Eu tô usando filme aqui, filmes. Pronto, deixa eu ver se tem mais algum erro. Ainda porque filme Matrix é do gênero ficção científica. Eco, o filme. Botei fora, tem que colocar dentro. Estranho, né? Filmes. Segundo filme, né? Que tá no index 1. E o nome dele tá no index 0. É do gênero chaves, filmes, index 1, valor 1. Vamos ver se foi.
fez filmes de Matrix trazendo ficção científica, o filme Titanic trazendo romance. A gente ainda não aprendeu a separar por linhas, tá? Cara, eu vou ensinar agora, vai. Você que ficou até aqui, vamos te dar um presente. Menor que BR, maior que. Isso em um eco separado. Isso aqui significa o quê? Break rule. Isso aqui é do HTML. Se você não sabe HTML, fica tranquilo. Mais tarde a gente dá uma olhada sobre isso. Mas enfim, echo break rule, seja echo quebre linha, perfeito? Vou colocar um outro echo break rule aqui e vamos mudar o nosso último echo do nosso último filme. O filme, o nosso terceiro filme, que tá no index 2, o nome dele tá no index 0, oi, é do gênero entre chaves, filmes, posição 2, posição 1, fecha chaves e ponto e vírgula. Volta no navegador, atualiza e tá aqui nosso terceiro filme. E é basicamente isso. No próximo a gente já entra no assunto de loop, de repetições, o que vai até complementar esse assunto de arrays de certa forma. Mas enfim, muito obrigado você que veio até aqui. Eu me despeço, não esqueça de checar o serviço da hospedagem Square Cloud e até logo.